Graça e paz seja Jesus Cristo esteja contigo, irmãos. Graça e paz. Vamos ao nosso estudo, irmãos. A cura de 2 endemoniados e a cura de um paralítico. Mateus 8, 28 e Mateus 9. Preste muita atenção, irmãos. A cura de 2 endemoniados. Mateus 8, 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, e saíram-lhe ao encontro de 2 endemoniados, vindo 2 sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha, irmãos, até os demônios, irmãos, clamaram a ele, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios sabem, irmãos, Jesus é o Filho de Deus. E temeram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ele sabe, irmãos, que há um tempo para tudo, irmãos. E no dia do juízo final, irmãos, para ele haverá condenação final. Ele sabe do tempo, irmão. Irmãos, arrependei-vos, irmãos. Busque ao Senhor, irmão. Busque ao Senhor todos os dias. E andava pastando distante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, ao medo deles, irmãos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naqueles manada de porcos. Permite-nos que nos entremos naquela manada de porcos. E ele disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Forte, irmãos. Forte, irmãos. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Oh, irmãos, creia no poder do Senhor, Pai. Creia no poder do Senhor. Isso é forte, irmãos, muito forte. Muito forte. A palavra de Deus fala, irmãos, quando a sua casa está vazia, quando você tira um demônio do seu corpo, o demônio vai embora. E quando ele volta, que vê a casa vazia, ele traz mais 7 com ele. Muito cuidado, irmãos. Enche a sua casa, irmãos, da palavra do Senhor de Deus na sua vida, irmãos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Cura de um paralítico. E entrando no barco, Jesus continua a sua caminhada. E entrando no barco, passou para outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, e deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Oh, glória! Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Oh, glória a Jesus! Erga essa nação, irmão. Erga essa nação, Senhor Todo-Poderoso. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh, glória, Senhor. Irmãos, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Irmão, levanta na fé, irmão. Levanta essa prática pecaminosa, irmãos. Saia desse mundo de trevas e venha para a luz, que é Jesus Cristo. Oh, glória! E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus. Senhor maravilhoso, irmãos. Creia no poder de Deus, irmãos. Busca a sua face todos os dias. Que a mão do Senhor alcance a sua vida, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz. Vamos ao nosso estudo, irmãos. Milagres e curas. Muito forte, irmãos. Mateus 10, 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Ó, a fé do homem, irmãos.
E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a tua roupa, ficarei sã. Oh, glória! Ó a fé da mulher, irmãos. Ó a fé da mulher. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Irmãos, ela creu que ao tocar as vestes do Senhor, ela seria curada, irmãos. 12 anos, irmãos, no fluxo de sangue. Imagina você 12 anos sofrendo, irmãos. 12 anos sofrendo. E ao tocar a veste do Senhor, ela ficou curada. Oh, glória! Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Irmãos, vão rir de você. Vão rir da sua fé, vão rir do que você faz, irmãos. Mas permaneça firme na fé, irmãos. Jesus é maravilhoso. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele. E Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Eu creio. Oh, glória! Credes vós que eu possa fazer isso? Irmãos, permite a si mesmo, irmãos. Crê vós que possa fazer isso? O que Deus faça para você, irmãos? O que Deus quer que faça? O que Deus quer que mude? Creia, irmão. Creia no Senhor. Aquele que crê será salvo, tu e tua casa. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha o ensinamento de Deus, irmãos. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Tenha fé no Senhor, irmãos. E tudo vai mudar na sua vida, irmãos. Tudo. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Ele já sabia, irmãos. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Irmãos, Jesus foi curando tudo, salvando todos, irmãos. Paralíticos, demônios. Fez toda a cidade que ele ia, irmãos, ele fazia maravilhas e maravilhas. Mas os fariseus diziam: irmãos, eles viram a obra do Senhor, eles viram que curavam enfermos, paralíticos, expulsavam demônios, surdos, mudos, cegos. Mesmo assim, os fariseus são hoje, irmão, até hoje tem os incrédulos. Os fariseus e saduceus, irmãos, são muito religiosos também, irmãos. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha que blasfêmia, irmãos. O próprio Deus viu a terra. Jesus Cristo é o próprio Deus. E eles não aceitaram, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles queriam poder para eles. Eles queriam poder e a glória para eles, irmãos. E Deus nos ensina que toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Tudo é para ti. Tudo vem de ti. Tudo é para tua glória, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Rei dos Reis. Louvado seja. Crê, irmãos. Crê na palavra de Deus, irmãos. Busque a face do Senhor todos os dias, irmãos. Busque e se arrependa, irmão. Se arrependa e vá para o encontro de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, irmãos. Graça e paz. Graça e paz seja contigo. Graça e paz seja Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz. Jesus continua sua caminhada. Depois de retirar os demônios e apacentar nos porcos e curar um paralítico, ele vai atrás do seu primeiro discípulo. Vocação de Mateus. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Oh, glória! Dê ouvidos ao Senhor, irmãos.
E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Preste atenção, irmãos. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se arrependem, irmãos, dessa prática pecaminosa, e vá ao encontro de Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho. João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, Jesus Cristo. E Jesus segue sua caminhada. Mateus 9,14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O jejum era realizado em momentos de luto, calamidade e tristeza. A presença do Senhor Jesus era motivo de prazer e de alegria. Por isso não havia motivo para que os discípulos jejuassem. Porém, ele deixou claro que após sua partida, o jejum seria necessário. A igreja de Nosso Senhor anseia por sua volta, por isso jejua. Essa atitude tem a finalidade de fortalecer e renovar nossa fé, enquanto aguardamos o seu retorno. Oh, glória! Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Oh, glória! Oh, glória! Vinho novo em odres velhos. Os odres eram recipientes feitos com a pele de animais, normalmente cabras, para armazenamento e transporte do vinho e de outros líquidos. Naquela época, assim que produzido, o vinho era colocado em odre novo, para que não se rompesse pela pressão que surgia com o processo de fermentação. O vinho novo representa as boas novas da salvação trazida pelo Senhor Jesus. Oh, glória! As pessoas eram ensinadas a guardar as tradições e os costumes religiosos para alcançar a misericórdia de Deus. Porém, o coração continuava velho e sujo. Somente um novo coração, um novo odre, é capaz de entender a vontade divina e receber a nova vida que Ele tem preparado. Eis que tudo se faz novo, irmãos. Deixe o velho homem. Deixe o velho homem. Busque a face do Senhor, irmãos. Clame a Ele, irmãos. Ore a Ele, busque a Ele, irmãos. Busca a Ele. Que a graça, paz, Senhor Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz. Vamos ao nosso estudo, irmãos. Jesus continua sua caminhada. A seara e os ceifeiros. Mateus 10, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Oh, glória! Curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Irmãos, todo lugar que Jesus ia, Ele curava a todos. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles. O olhar do nosso Senhor Jesus é cheio de bondade e benignidade por aqueles que estão aflitos, perdidos e desesperados. A pessoa cheia do Espírito do Senhor Jesus também tem esse mesmo olhar de compaixão pelos sofridos e desesperançados, pois possui a sua mente. Diante disso, renuncia a si mesmo, aos seus sonhos e aos seus próprios interesses para conduzir os perdidos ao reino de Deus, irmãos. Amai ao teu próximo como a si mesmo, irmãos. Ame o teu próximo, irmão, como a ti mesmo. Se ponha no lugar do teu próximo, irmãos. Se ponha. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros.
Preste atenção nisso, irmãos. A ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros, irmãos. Quantos estão perdidos na fé, irmãos? Sem direção, sem rumo, vagando, irmão. Vagando. O Senhor Jesus usou o exemplo de um campo repleto de grãos serem colhidos para se referir à grande quantidade de almas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Há bilhões de pessoas no mundo, mas a quantidade de trabalhadores, isto é, de homens e mulheres dispostos a se entregar à grande missão de levar as boas novas da salvação aos perdidos, é pequena, irmãos. Nada tem mais valor para Deus do que uma alma, e o seu desejo é que todos sejam salvos, irmãos. Todos, irmãos. O Senhor quer que todos sejam salvos, irmãos. A palavra de Deus fala, irmãos, quando a alma se arrepende, a festa no céu, irmãos. Se arrepende dos seus pecados, irmãos. Busque a Deus. Busque ao Senhor todos os dias da sua vida. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, irmãos, pois ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, pois, ao Senhor. Podemos observar dois fatos importantíssimos nessa palavra do Senhor Jesus. Primeiro, temos que rogar porque é grande a necessidade de homens e de mulheres que se coloquem à disposição do trabalho de ganhar almas. Segundo, porque é o próprio Deus quem escolhe e separa as pessoas para esse serviço. Oh, glórias! Oh, glória! Irmãos, leva a palavra às pessoas que estão precisando, irmão. Leva a palavra, irmão. Leva. Se você tem condições, irmão, leva a palavra. Se você não tem, irmão, passe esse vídeo adiante. Fale de Jesus para o seu próximo, um amigo, um parente, um vizinho, irmãos. Ame a obra do Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso, poderoso, Rei do Universo. Da graça, Pai, Senhor Jesus Cristo, esteja contigo, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.